Agora nós vamos resolver o exercício quinto, tá? Da lista de exercícios de iluminação de interiores. Nesse exercício, o que é que eu quero? O que é que eu desejo? Eu quero projetar a iluminação de uma indústria de calçados, tá? Setor de acabamentos, com refletor industrial para uma lâmpada de luz mista de 500 watts. Vou utilizar a luminária HDK 472, tá? Se a gente observar na tabela, por recordação, essa luminária é para uma lâmpada de até 400 watts, sendo lâmpada multivapor metálico, de sódio ou mercúrio, tá? Só que a lâmpada mista, ela é a questão da capacidade dessa luminária está relacionada também ao tamanho da lâmpada, tá? Do bulbo de vidro da lâmpada. A lâmpada mista ela é uma lâmpada menor do que essas outras lâmpadas de 400 watts. Por isso que a gente pode colocar na mesma luminária, tá? Só uma explicação aqui, porque quando alguém for observar lá na tabela vai ver que a luminária é para uma lâmpada até de 400 watts, sendo essas de alta pressão, tá? Lâmpada mista não, ela utiliza uma parte de lâmpada a gás e uma parte de lâmpada incandescente, é por isso que é mista, tá? Fazendo a distribuição uniforme das luminárias, certo? Eu tenho aqui os dados: largura 12 metros, comprimento 22, pé direito 4,5 metros, a luminária fixada no próprio teto do galpão, altura do plano de trabalho 80 centímetros, cor da parede branca, cor do teto claro e cor do piso escuro. Tá? Aqui são os dados da minha questão que eu vou anotar, certo? E depois pegar no material dados complementares, tá? Para que eu inicie os cálculos. Vamos lá, vamos anotar os dados. Exercício 05, dados. O que é que eu tenho aqui? Eu quero projetar no setor de acabamento, tá? Acabamento. Essa informação vai me fornecer o E, tá? Que eu vou pegar na tabela esse dado e vou utilizar, certo? Uma lâmpada mista de 500 watts. Essa informação aqui vai me dar o fluxo da lâmpada, que eu vou pegar também na tabela, tá? Qual o fluxo dessa lâmpada? A luminária HDK 472. Essa informação aqui vai me dar os valores de K e FU, que são dados de tabela que eu vou pegar mais na frente, de fazer alguns cálculos complementares e pegar, certo? Largura, que é o A, vai ser 12 metros, comprimento B, 22 metros, o pé direito, que é a altura, 4,5 metros, e aqui eu tenho o plano de trabalho igual a 0,80 metros ou 80 centímetros, tá? Aqui eu tenho, vou anotar aqui mais à frente, a questão de parede, teto e piso, tá? Parede branca, teto claro e piso escuro. Isso aqui vai me fornecer os valores percentuais, tá, do índice desse recinto, tá? Aí agora o que é que eu vou fazer? Estou com esses dados, tá, que eu coloquei, que eu copiei da minha questão, e vou pegar os dados complementares. Para quê? Para que eu pegue na tabela o E, o fluxo da lâmpada, aqui eu vou encontrar o HLP e aqui a questão da refletância do meu ambiente, certo? Depois disso, eu vou fazer alguns cálculos complementares e depois desses cálculos eu vou pegar outros valores também para dar continuidade na resolução da minha questão, beleza? Vamos então procurar pegar agora aqui no material os dados que eu preciso, os complementos que eu preciso. No material aqui, ó, na página 2, tá? Na tabela aqui, eu tenho a parte de acabamento, tá? Eu tenho que o meu o valor dele é 500 lux. Vou anotar esse valor do para que eu utilize nos meus cálculos. E igual a 500 lux. Agora vamos
identificar ou localizar o FDL para uma lâmpada mista de 500 watts. No material aqui, ó, na página 3, tá? Lâmpada mista de 500 watts, eu tenho esse fluxo aqui, ó, 13.500 lumens, tá? Ou seja, eu vou anotar esse valor equivalente a uma lâmpada de 500 watts, 13.500 lumens. Vamos lá. O fluxo da lâmpada vai ser 13.500 lumens, certo? Agora aqui, para completar, eu preciso dessa questão aqui do índice do recinto, para encontrar o índice do recinto. No caso, eu preciso do rolo da parede, do teto e do piso. Tá? Essa questão aqui de K e FU, o K eu vou calcular. Tá? Depois é que eu vou verificar na tabela dessa luminária qual vai ser o valor do K1, K2 e depois o valor do FU1 e FU2, que é em função desta combinação aqui. Tá? Primeiro eu tenho que encontrar isso aqui. Beleza? Material de vocês, na página 9, eu tenho os valores, tá? Médios de refletância, no caso, do teto, da parede e do piso. Eu vou pegar os valores correspondentes, tá? No caso aqui, ó, a parede é branca, o rolo da parede vai ser 50%, tá? O teto é claro, vai ser aqui, ó, 50%. E o piso vai ser sempre 10%. Ou seja, eu tenho que lembrar desses valores: 50% para a parede, 50% para o teto e 10% para o piso. Vamos anotar lá no material, na resolução. Parede branca, 50%. Teto claro, 50%. E piso, 10%. Tá? Já tenho boa parte das informações. Agora, o que é que eu preciso fazer? Agora, eu preciso fazer cálculos complementares, tá? Como é que eu vou fazer esses cálculos complementares? A primeira coisa que eu preciso determinar, tá aqui, é o valor do meu HLP, tá? O HLP, que é a altura útil da luminária até o plano de trabalho, ele vai ser dado pelo H menos o plano, tá? A altura do plano de trabalho, tá? O HLP ficou igual a 4,5 menos 0,8. HLP deu igual a 3,7 metros, tá? Eu preciso desse valor. Por que eu preciso deste valor? Porque eu vou precisar dele para calcular o valor K, tá? O valor K, por sua vez, é igual a A vezes B dividido por HLP, que multiplica A mais B, tá? Essa é a equação que eu encontro o K, que é o índice do recinto. Tá? Vou substituir aqui os valores que eu tenho. K igual a 12, que multiplica B 22, dividido por HLP 3,7, que multiplica 12 mais 22. Tá? Aqui eu vou fazer o cálculo, tá? Direto na calculadora para ganhar tempo, certo? 12 vezes 22 dividido por 3,7, que multiplica 12 mais 22. Deu 2,09. Esse aqui é o valor do meu K, certo? Agora, o que é que eu faço? Quando eu tenho o valor do K, tá? O que é que eu devo fazer com esse valor do K? Tenho que determinar aqui, ó. Eu tenho que ter essa configuração aqui, essa relação. K1, que eu vou encontrar na tabela, vai me fornecer o F1. O K, que eu encontrei que foi 2,09, vai me fornecer o FU, que eu vou calcular, tá? E o K2, que é um valor que eu vou determinar na tabela, vai me fornecer o FU2. Eu preciso desses valores, de K1, K2, FU1 e FU2, para que eu encontre o FU, certo? Para fazer isso, eu preciso daquelas combinações de teto, parede e piso e também da minha luminária, para que eu encontre os valores de K1 e K2. Logo, K1 vai ser o valor menor mais próximo do K, K2 vai ser o valor maior mais próximo do K, certo? Então vamos para o material. No material, tá? Na página 11, certo? O que é que eu tenho? Eu tenho aqui os valores. O K deu 2,09. Quando eu olho aqui os valores, essa primeira coluna nós já sabemos que é o valor de K, tá?
eu tenho aqui o valor de K1 seria 2 e o valor de K2 seria 2,5. Ou seja, K1 é um valor menor que 2,09 e K2 é um valor maior que 2,09, tá? Que no caso aí daria 2,5. Eu vou anotar esses valores de K e depois vou determinar qual vai ser o valor de FU1 e FU2. Vamos lá. K1, 2 e o K2, 2,5, tá? Eu tenho aqui os valores de K. Consequentemente, esses valores de K vão me dar a combinação de FU1 e FU2, tá? Para que eu encontre isso, eu preciso respeitar essas condições aqui, ó. O piso, o teto tem que ser 50%, a parede 50% e o piso 10%. Vou pegar na mesma tabela do material, com estas combinações ali, certo? E encontrar o valor de FU1 e FU2. Vamos ver como é que a gente faz para encontrar isso. Aqui no material, eu tenho que pegar a combinação, ó. Teto 50% eu tenho aqui e aqui. Só que nesse caso aqui eu tenho a parede 10, não é? Eu tenho aqui, ó, aqui 50 e 10 aqui da parede. Ou seja, essa combinação aqui que eu vou pegar. Esta é a coluna, tá? Que o piso vai ser sempre 10%. Eu estou pegando a combinação teto 50 e parede 50. Vou descer aqui, ó, até chegar na minha luminária, tá? Que é HDK 472. Aí aqui eu vou verificar aqui os valores de FU, tá? Com K. Quando eu olho aqui, coloco aqui, ó, K1, que eu tinha encontrado 2, o FU1 vai ser 0,75. O K2, que tinha sido 2,5, o FU dele vai ser 0,78. Esses são os valores que eu devo anotar. Vamos anotar no material para não esquecer, certo? Aqui, FU1 0,75, FU2 0,78, tá? Aí faltou, eu tenho aqui que encontrar o meu valor de FU, certo? Para calcular o FU, eu tenho uma equação. K1 menos K2 sobre FU1 menos FU2 igual a K1 menos K dividido por FU1 menos FU, tá? Aqui eu vou substituir os valores. Quem é K1? 2. K2, 2,5. FU1, 0,75. FU2, 0,78. K1, 2 menos 2,09 dividido por FU1, 0,75 menos FU, tá? Quando eu faço o cálculo disso, até fazer aqui, tá? Vou colocar aqui na calculadora para que vocês vejam como é que eu faço o cálculo direto aqui na calculadora, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Menos 2 menos 2,09 dividido por 2 menos 2,5 que multiplica 0,75 menos 0,78 2 mais 0,75. Quando eu faço aqui o cálculo, tá? Eu coloquei aqui na calculadora, encontrei o valor 0,755. Ou seja, esse aqui vai ser o valor do meu FU igual a 0,755. Tá? Lembrando que o FU eu devo trabalhar com 3 casas, tá? E eu encontrei aqui esse valor 0,755, ok? Agora, o que é que acontece? Eu tenho o valor do FU. Existe outra forma de colocar na função calc da calculadora, eu coloco a minha equação, tá? Eu acho que até mostrei em uns vídeos para vocês, eu coloco a minha equação desse jeito aqui, ó, nessa
formulação e ele já me dá o resultado, tá? Só que eu fiz aqui de uma forma para que vocês vejam como é que eu faço o cálculo, tá? Ah, professor, mas matematicamente aqui teve algumas mudanças de alguns termos. São conceitos matemáticos que a gente faz os ajustes, colocando para um membro, para outro, tudo colocando mais parênteses, menos parênteses, tá? Se vocês tiverem a curiosidade de fazer testando com menos parênteses em uma calculadora, tá? Vocês vão ver que o resultado vai dar diferente. Essa é a forma correta, porque eu estou envolvendo as prioridades matemáticas, tá? Para que sejam respondidas na forma correta, conforme acontece. Beleza? Aqui eu coloquei para vocês como fazer o cálculo. Talvez na próxima questão eu coloque direto na questão na formulação de cálculo, tá? Para que ela já coloque a equação como ela aparece devidamente e faça ele já me deu o resultado, ok? Com o valor do FU, o que é que eu vou fazer? Vou ter que pegar o valor, calcular pelo método dos lumens. Só que falta o FDL, que é o fator de depreciação da luminária, que eu não peguei. Ah, professor, por que você não pegou? Tá? Vamos lá, porque eu não peguei quando eu passei pelo material que ele é dado em função da luminária, tá? Que a luminária, além de fornecer o meu K, o FU fornece também o FDL. Só que o FDL para essa luminária a gente já trabalhou com ela. É a luminária TCK 472, tá? E essa luminária, o FDL, eu lembro que o FDL dela é 0,70. Portanto, eu não preciso ir pegar. Resumindo para esses conteúdos, para essas questões que eu faço aqui para vocês. Ou o FDL vai ser 0,70, que é quando eu utilizo essas lâmpadas de descarga, no caso vapor de sódio, mercúrio, multivapor metálico, e no caso agora uma lâmpada de mista, ou então vai ser 0,80, que é quando eu utilizo lâmpada fluorescente, que é calha aberta ou chanfrada. Vai ser um ou outro, e portanto eu não preciso ir na tabela pegar, mas se vocês quiserem pegar, abrir o material e verificar lá na tabela, vocês vão observar que esse valor aqui é o real, ok? Com esse valor de FDL, FU, o valor do K que eu tenho, eu vou fazer o cálculo pelo método dos lumens. Colocar aqui a minha equação do método dos lumens. Fluxo total igual E vezes S, dividido por FU vezes FDL. Tá? Essa aqui é a minha equação. Fluxo total igual E. Quem é o E? Foi um dado da questão, tá? Pelo ambiente 500 lux. O S, quem é o S? É o produto é a área do meu espaço, tá? No caso vai ser o A, 12, vezes o B, 22. 12 vezes 22 dá um retângulo, tá? Dividido pelo FU, que eu encontrei, 0,755, vezes o FDL, 0,70, tá? Aqui eu vou fazer o cálculo, tá? Da minha questão, vou encontrar aqui o valor, tá? Eu vou utilizar esse valor que eu tenho, vezes 0,7, vezes 500, vezes 12, vezes 22. Deu 249.631,23 lumens, tá? Essa aqui é a resposta do fluxo total. Lembrando que no fluxo total, pelo método dos lumens, eu encontro o fluxo total. Só que eu não vou colocar assim, por exemplo, dizer, não, é esse fluxo total e pronto, tá respondida a questão. Eu quero saber o número de projetores, lâmpadas que serão utilizadas, lâmpadas e luminárias, tá? Para fazer isso, eu tenho que encontrar o número de luminárias, que é o NLU, é igual ao fluxo total, dividido pelo NLA, que é o número de lâmpadas por luminária, vezes o fluxo da lâmpada, tá? Vou substituir aqui. O NLA para essa luminária é o número de lâmpadas que cabe nessa luminária. Essa luminária só cabe uma lâmpada. Tá? Substituindo aqui os valores. 249.631,23 dividido por 1, que só cabe uma lâmpada, vezes o fluxo da lâmpada. Quando eu olho no material que eu já anotei ali, eu tenho um fluxo de 13.500 lumens. Ou seja, esse valor aqui, ó, que eu encontrei, eu vou dividir ele por 13.500. Vai me dar 18,49 luminárias. Encontrei esse valor, tá? Com esse valor aqui, eu encontrei 18,49 luminárias, tá? Eu vou determinar qual vai ser o número
mais adequado de luminárias, tá? 18,49 a gente pensa em um número, vai arredondar logo, tá? Vai pensar em 19, certo? 19 não dá para eu fazer uma distribuição, lembrando a vocês que meu galpão é um retângulo 12 por 22, tá? Se eu pegar essa relação 12 por 22, eu tenho uma relação de aproximadamente 2 vezes, tá? Certo? O que é que acontece? Se eu pegar 19, eu só poderia ter uma fileira aqui de 19 luminárias. Não dá para dividir por 2, tá? Aí eu penso em pegar 20. 20 eu posso dividir de que forma? 4 por 5. 4 por 5 daria uma distribuição consideravelmente boa, tá? Eu colocaria aqui 4, aqui 1, 2, 3, 4 e aqui 5. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Ficaria as 20 luminárias aqui. Só que o que é que acontece? 4 por 5, eu tenho uma distribuição onde os valores de x e y não vão ficar próximos. Como é que eu sei que não vai ficar próximo? Por conta dessa relação aqui, ó. O maior valor é quase 2 vezes o menor valor. Aqui não, 4 por 5 eles são próximos. O 5 não é perto de 2 vezes o valor que eu tenho aqui, tá? Aí eu vou pensar o quê? Em outro número, 21. 21 dá 3 vezes 7. 3 vezes 7 já deu algo bem interessante, tá? Se olhar aqui a relação, 2 vezes 3 dá 6, dá próximo do 7. 2 vezes 12 dá 24, dá próximo do 22. Ou seja, essa relação aqui é bem interessante para mim. Aqui nós vamos adotar, ou seja, eu vou utilizar isso aqui, ó. Tá? Inicialmente isso aqui, quem vai definir vai ser a determinação do x e y, propriamente dito, e a questão do 1,5 vezes o HLP, tá? Quando eu fiz isso aqui, para eu encontrar o valor de x, o xzinho, eu tenho que pegar o quê? O meu 12, tá? Que é essa dimensão aqui, tá? Vou dividir por 3, certo? 12 dividido por 3 dá 4 metros. Essa é a distância que vai ficar aqui. Uma luminária, como eu tenho 3 aqui, 1, 2, 3. Essa aqui vai ser a distância de uma luminária para outra, que vai ser o valor do xzinho, igual a 4 metros, tá? O valor de y, por sua vez, vai ser 22 dividido por 7. Quando eu vou dividir aqui, ó, 22 dividido por 7, deu 3,14. 3,14 metros, tá? É um valor que é próximo de 4, certo? Ou seja, aqui eu vou ter 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E esse valor aqui daqui para cá, que é o yzinho, vai ser 3,14 metros, que é a distância do centro das luminárias no eixo Y aqui, tá? Até aqui de boa. Só que para confirmar isso, eu tenho que verificar o quê? Se tanto o x como o y eles são menores, x e y tem que ser menor ou igual a 1,5 vezes o HLP. Tá? O HLP, 1,5 vezes o HLP. O HLP deu 3,7. Quando eu multiplico aqui, ó, 1,5 vezes 3,7, eu tenho 5,55. Isso aqui vai me dar 5,55 metros, tá? Tanto o x como o y tem que ser menor do que isso, menor ou igual. Aí eu vou verificar. O x é menor que 5,5? É, então eu posso usar. O y é menor? É, então eu posso utilizar. Ou seja, essa combinação ela tem os valores próximos, tanto o x e y, e eles atendem ao critério de ser menor que 1,5 vezes o HLP. Aí com isso, a minha resposta seria utilizar 21 luminárias HDK 472 com lâmpada mista 500 watts, tá? Essa aqui seria a resposta final da minha questão, comprovado com cálculos e tudo mais. Beleza?